Amigos do Pensar Piauí, como vamos? Tudo bem? Bom, hoje nós vamos conversar com Juliana Teixeira. Juliana Teixeira, da área de comunicação, carioca, mas está radicada aqui no Brasil, no Piauí, e é pós-doutora em comunicação. Vamos falar muito sobre, Juliana, comunicação e pandemia. Mas se tivermos também outro assunto diferente de pandemia, vamos ficar à vontade para tratar aqui. Vou te perguntar aqui inicialmente. Antes, eu cumprimento aqui a audiência do Pensar Piauí. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui dialogando com vocês nesse momento em que eu acho que a comunicação está se revelando ainda mais importante, né, nesse momento de pandemia. E como o senhor falou, tem ido cada vez mais no sentido mais amplo. Né? A gente pode falar de comunicação, de pandemia e de várias outras coisas. Então vamos começar. Juliana, o mundo vive essa pandemia que nós estamos falando aqui. Mas pandemia não é um fenômeno que ocorra de vez em quando. Por conta disso, nem todos estão preparados para falar sobre o assunto. Mas o fenômeno aconteceu e os jornalistas precisaram falar. Precisaram falar dos efeitos e consequências da pandemia, de suas dimensões, precisaram cobrir jornalisticamente o assunto, falar do mundo e falar do local onde cada jornalista estava, falar da ciência e falar do sentimento humano. Como é que você tem visto a cobertura da imprensa no Brasil e aqui no Piauí em particular? Então, eu sempre tenho pensado nesse período de que a gente está, ao mesmo tempo, sendo desafiado e recebendo novas oportunidades. Porque eu sempre tento ver a realidade dessa maneira, né? É um período muito difícil, em que eu acho que o jornalismo começou sendo muito desacreditado. A gente vem aí já há alguns anos com esses ataques ao jornalismo e isso se refletiu na pandemia de uma maneira ainda mais forte. Mas eu acho que isso tem trazido para o jornalismo também outras oportunidades. Como, por exemplo, a questão das lives, dos vídeos pela internet, né? A gente estava comentando que ontem eu fiz a primeira live da minha vida. Eu tenho Instagram há muito tempo já, mas eu nunca tinha usado esse recurso. E a gente, no mestrado em comunicação, a gente está fazendo os seminários pelo Instagram, por considerar que talvez seja mais democrático com os nossos alunos do que outras ferramentas. É claro, já existem outras ferramentas tecnológicas muito mais desenvolvidas, digamos assim, tecnologicamente. Mas eu acho que as lives do Instagram estavam aí já há um tempo, mas é engraçado, porque há um tempo atrás tinham até vários memes, assim, ironizando, debochando as lives do Instagram, e hoje em dia tem sido uma ferramenta muito utilizada. Então, eu acho que vem essa coisa ao mesmo tempo que você tem problemas, tem entraves para fazer com que a informação chegue até as pessoas nessa pandemia, vão surgindo outras oportunidades e que a gente tem que ir se abrindo também no campo da comunicação, os comunicadores, e eu acho que a sociedade em geral está tendo que se abrir para outras possibilidades de informação. E as pessoas eu acredito que as pessoas têm se esforçado nesse sentido. Eu acho que para os jornalistas tem sido difícil essa cobertura, porque é aquilo, eu estava até assistindo esses dias uma entrevista do William Bonner para o Bial, né? Ele falando que, imagina a experiência do William Bonner, ele
E ele dizendo que ele ainda não se sentia preparado para cobrir o que ele está cobrindo. Então, acho que é isso. Imagina, é um desafio para todos os jornalistas que estão realizando essa cobertura, mas eu acho que, assim, a gente também não pode ficar só no lugar de crítica do jornalismo. Eu acho que os jornalistas que estão no mercado estão fazendo o melhor que eles podem, embora a gente possa repensar alguns pontos. Por exemplo, essa questão de números, como se não fossem pessoas, sabe? É algo que a gente pode colocar em discussão, porque antes no jornalismo a gente tinha essa tendência a não personalizar demais para não ficar algo melodramático e tal. Mas eu acho que hoje é justamente o que o jornalismo está precisando, não no sentido de ficar dramático, mas no sentido de mostrar que são pessoas, não são números, porque isso a longo prazo está acabando afastando algumas pessoas do problema. Parece apenas um placar, sabe, de se a gente vai bater os números hoje. Então, a gente tem que ter esse cuidado também no jornalismo. E na cobertura aqui do Piauí, acho que o pessoal tá se esforçando muito. Eu tenho gostado muito da cobertura da Cidade Verde, assim, pelo que eu tenho acompanhado, tem buscado uma cobertura mais contextualizada, assim, dentre as outras, mas eu acho que também todas estão buscando mostrar o assunto tal como ele está acontecendo. E eu acho que essa é a função do jornalismo que muitas pessoas esquecem. Muitas vezes as pessoas querem posicionamentos ferrenhos do jornalismo e que os jornalistas façam discursos e esquecem que esse não é o papel, sabe? Esse não é o nosso papel. O nosso papel é transmitir a informação. E eu acho que o jornalismo piauiense está sendo bem sucedido nesse sentido. Mas novas oportunidades estão aparecendo. E eu acho que alguns estão explorando muito bem. Por exemplo, a Antena 10, outro dia, me procurou para fazer uma live. Sabe? Eles estão fazendo e tal pelas redes sociais. Se eu não me engano, vai ao ar no YouTube. Então, eu acho que são oportunidades também que as TVs, para além do que está indo ao ar na TV, explorar outras plataformas, que as TVs não faziam isso antes da pandemia. Então, eu acho que nesse sentido, o jornalismo, e aí voltando para o início da minha resposta, ele está sendo muito desafiado, mas eu acho que ele tem tentado explorar essas novas oportunidades. Se a gente está conseguindo, assim, se os jornalistas em geral estão conseguindo ou não, acho que a gente só vai saber a longo prazo, sabe? Esse balanço dos erros e dos acertos. Mas eu, assim, na UFP, a minha área de pesquisa é inovação. E eu acho que a inovação é muito isso também, né? A gente vai muito pelo erro e o acerto. A gente tem que tentar, tem que experimentar e ver o que funciona, o que não funciona, contanto que não faça mal a ninguém. Uma coisa que eu sempre falo em sala de aula para os alunos: a gente tem que ter cuidado com a ética do jornalismo, em proteger nossas fontes, nossos profissionais, mas contanto que não faça mal a ninguém, não tem mal nenhum na gente experimentar novos formatos. E eu acho que é isso que está acontecendo na comunicação, tanto no Brasil, quanto no Piauí, quanto no mundo. É o que a gente tem visto, assim, pela pandemia ser um fenômeno mundial, acho que o jornalismo está mundialmente sendo desafiado. Bom, a nível federal, a nível de governo e a nível de política, nós temos um assunto na comunicação que é o do momento, que é a fake news. Inclusive, rola uma CPI da fake news. Tem Superior Tribunal Eleitoral tem um processo onde analisa o aspecto das fake news nas eleições. Mas, nesse momento de pandemia, a fake news também se faz presente. Não só na política, mas aqui nesse tema de saúde pública. Eu pergunto para você, Juliana, eu peço para você, me conceitua o que é fake news e me diga, toda disseminação de informação falsa é fake news?
Então, não. Aí é que tá. Fake news acabou sendo o termo mais popularizado. Tudo parece que hoje em dia qualquer informação que não seja condizente com a realidade é fake news. Mas muitas vezes as pessoas dizem que não é condizente com a realidade só porque não é condizente com o ponto de vista político dela. E foi assim que a fake news se popularizou tanto, porque era aquilo, eu não acredito, então é fake news. E não é verdade, né? Conceitualmente falando, a própria ideia de fake news é errada, porque a tradução é notícia falsa. Se a notícia se pressupõe que passou pelo processo de apuração jornalístico, então não pode ser falsa. Se você apurou, se você transformou aquela informação base em uma notícia, que é um produto jornalístico, ela não pode ser falsa. Então, o próprio termo já é uma maneira quase que deslegitimar o jornalismo. E por isso que, academicamente, essa expressão não é nem muito utilizada. A gente prefere falar em desinformação, que a gente vive um contexto generalizado de desinformação. Ontem até a professora Tatiana da Federal de Santa Catarina, com quem eu estava fazendo a live, ela falou que por dia já foram diagnosticadas, assim, digamos, 2.400 fake news em um único portal, assim, o recebimento de informações. Como é que o jornalista filtra isso? Não tem como. Então, a questão da fake news, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que é uma forma de tirar a credibilidade do processo jornalístico, pelo próprio nome. E dentro... ok, então vamos preferir chamar de desinformação. Dentro dessa forma, né, de desinformar, digamos, existem várias maneiras. O primeiro é realmente produzir erros, transmitir informações erradas e acreditar a jornais. É muito comum, por exemplo, eu me lembro, na época da doença do Arlindo Cruz, o músico, né? Que teve uma fake news bem feia, né? Saiu no Jornal Nacional dizendo que ele estava muito mal, que os melhores amigos estavam indo visitar. Logo em seguida, eu recebi em um grupo de jornalistas com a logo do jornal o Globo, tudo, morre Arlindo Cruz. Então, qual é a tendência? Você acreditar, porque acabou de passar no Jornal Nacional, aí vem uma notícia, teoricamente, do Globo, dizendo que ele morreu. Então, isso é uma das possibilidades das fake news, né, dentro desse fenômeno mais popular. Mas tem, como eu já falei, a questão de, não, essa notícia aqui é realmente de um portal, mas eu não concordo com ela, porque o político que eu voto, o político que eu sigo, diz que não é. Então, é fake news. E essa foi uma estratégia que começou a ser usada pelo Trump nas eleições com a Hillary, né? Porque tudo que era contrário a ele dizia que era fake news, mesmo que fosse uma verdade. Né? Então, a questão da fake news é tão delicada por causa disso, porque é até muito difícil no dia a dia a gente falar é verdadeiro ou falso. Sei lá, para ser bem didática, assim, numa briga de amigos, quem está falando a verdade? Às vezes os dois podem ter seus pontos de vista e os dois estarem corretos, sabe? Então, a gente vê isso principalmente nas fake news sobre política. Se você tem um posicionamento tal, você acredita. Se você tem o outro posicionamento, você não acredita e diz que é fake news. Mas quando você fala de política, passando aqui uma série de pássaros, esse é outro momento da comunicação. Antes você fazia entrevistas em ambientes extremamente fechados do ponto de vista sonoro, então você não pegava os pássaros que estão passando. Daqui a pouco começa a latir cachorro. Vai estar tudo na nossa entrevista aqui. Mas você falava de fake news e política e usou o exemplo de uma briga de amigos onde os dois têm razão, mas tem fake news bem pesadas, como uma mamadeira de piroca das eleições.
como a gente teve agora na pandemia, muito recentemente, em Manaus, dizendo que as pessoas não estavam sendo enterradas, solicitando que as famílias Sim. abrissem os caixões, mesmo que isso não fosse recomendado. E é por isso que, no início, eu falei que as fake news, elas têm variáveis, sabe? Tem desde essa fake news que fala da morte de uma pessoa que não morreu, aí tem outro caso de divergências políticas, também entra na questão das fake news ou desinformações, por exemplo, portais que vão mais para o humor, para a sátira, como o Jornal Sensacionalista, que é uma página, né, que eles se assumem como de humor, mas academicamente falando também é considerada desinformação, porque eles utilizam a estrutura jornalística e uma pessoa que não saiba daquele contexto, ela pode assumir aquilo como uma verdade. Então, são muitas variantes e por isso as fake news geram tanta controvérsia. Porque vai desde esse tipo de controvérsias políticas e que não é mais posicionamento mesmo, até informações que podem matar. A gente tem visto aí no coronavírus que muitas pessoas estão morrendo porque não acreditam nas informações. E isso é muito grave. Mas esse aspecto do acreditar ou não nas informações sobre o coronavírus, a gente vai tocar nele daqui a pouco. Eu vou tratar de um assunto agora, e eu diria, do meu ponto de vista, eu queria uma análise, como dizia o Cláudio Abramo, a partir do Código de Ética do Fazedor de Cadeira, uma análise cidadã. Mas, se você quiser tratar sobre a ótica das fake news, também fique à vontade. Cloroquina, Donald Trump, Jair Bolsonaro e a imprensa. Qual a responsabilidade de cada um sobre esse tema? Então, de um remédio para a cura de uma pandemia. Então, a cloroquina, de repente, tomou as manchetes das televisões, dos jornais, dos sites, dos rádios, e a gente teve duas figuras importantes como propagandistas. O presidente, uma figura de nível mundial, como o presidente dos Estados Unidos, e o presidente do Brasil. Né? E aí, agora eu queria que você abordasse esse assunto. Sim, assim, eu vejo uma relação direta e acho que ontem na live também a professora Tatiana é especialista em jornalismo científico, e então eu me sinto muito segura para concordar com ela nesse sentido de que o jornalismo científico foi muito responsável por esse problema. Porque a partir do momento que a gente repercute essas falas dos presidentes de o remédio tal vai resolver, faça isso que vai resolver. Por mais que a gente esteja na matéria dizendo que aquilo não é comprovado cientificamente, primeiro, tem muita gente que só lê a manchete. Segundo, tem esse direcionamento político que a gente estava falando. É o meu candidato. Se ele está falando, eu vou acreditar na ciência? Eu vou acreditar no jornalista? Não, ele é o meu presidente. Eu vou acreditar no que ele está falando. Então, na verdade, o jornalismo científico ele passa a ter responsabilidade direta quando ele começa a repercutir essas falas. Porque é uma estratégia também desses políticos, né, o Trump e o Bolsonaro indo num sentido muito próximo, né, de trazer frases de efeito justamente para a imprensa, para estar sempre na imprensa. E eu acho que, assim como o jornalismo americano, né, o estadunidense, caiu nessa estratégia, a gente também caiu, sabe? E com isso a gente foi propagando a imagem desses políticos e, especificamente sobre o coronavírus, essas soluções milagrosas. O Trump, por exemplo, tem vários exemplos de quando ele falou que injetando uma tal substância na veia, você estaria imune ao coronavírus. Por mais que a matéria dissesse que aquilo não era comprovado, várias pessoas deram entrada no pronto-socorro
porque fizeram isso. Porque se o presidente do meu país está dizendo isso, eu vou fazer isso. E isso tem acontecido muito aqui no Brasil. Eu me lembro logo no início da pandemia, que eu tomo, eu sou hipertensa cardíaca, não sei, aí eu fui na farmácia comprar os meus remédios básicos, né? E a menina da farmácia, aqui em Teresina, no centro da cidade, estava reclamando muito, porque o pessoal estava pedindo 3, 4 caixas de cloroquina. Isso, assim, no dia 16, 17 de março. Porque já se estava acreditando, porque o Bolsonaro já estava falando sobre isso. E como é que essas pessoas souberam? Ok, o Bolsonaro ele tem uma frente de divulgação própria das informações muito grande, né? Ele consegue divulgar pelas redes sociais e tal, ele tem essa frente de divulgação de informações muito grande. Mas eu acho que o jornalismo tradicional ajuda muito nesse sentido, ao acabar repercutindo essas falas. Por mais que a gente coloque como, a gente como jornalista, né? É absurdo, olha o que ele falou, que absurdo. Tem sempre as pessoas que falam, mas a Globo mente. E aquilo, antes era Globo mente, não sei se as pessoas já repararam de uma maneira geral, mas antes era Globo mente, agora é o jornalismo mente. E isso me preocupa demais, porque as pessoas estão começando a ver o jornalismo como bloco, assim como a ciência como um bloco, e que fossem blocos de produção de informação completamente desconsiderados. Tipo, se vem de cientista e se vem de jornalista, não considere. E isso é muito complicado. E é um fenômeno, e aí retornando, né? É um fenômeno muito forte, propiciado pelas fake news. Um dos objetivos das fake news é justamente Mas esse. quando você diz, as pessoas estão olhando o jornalismo como bloco, não é mais a Globo mente, agora é o jornalismo mente. Olham o jornalismo como bloco, olham a ciência como bloco. Isso não tem a ver com política, Juliana? Sim, exatamente. Tem a ver... Disputa de poder. Disputas de poder, disputas econômicas, Sim. sabe? Isso tudo está envolvido, porque, por exemplo, falam como se a fake news... que ingênua aquela pessoa que acreditou naquela fake news. Não, a fake news ela é produzida política e economicamente para isso. Para que a culpa não é da pessoa que acredita, a culpa é de quem está na produção disso. E culpa, eu digo no sentido de responsabilidade, porque é uma estratégia muito bem pensada, muito bem bolada. Essa homogeneização, como se você tivesse de um lado ou de outro. Esses dias, se eu não me engano, foi ontem, eu estava vendo um conhecido assim, no Instagram colocando um vídeo em que a pessoa falava: eu sou fascista ou eu sou antifascista? Porque se eu sou contra o movimento tal, eu sou fascista. Se eu sou contra o outro movimento, eu sou antifascista. Então, eu prefiro ser fascista. Oi? Não é assim! Não, antes da entrevista aqui, eu via no Twitter uma figura nacional, não gravei o nome, não sei a função dela, mas vi dizer ali rapidamente que tinha muitos seguidores. E ela explica, racismo, gente, racismo é natural, é inerente do ser humano. E fazendo alusão de que a pessoa negra é uma pessoa criminosa. Sim, na maior, tranquilamente, sem problema de consciência nenhum. Tá? Sim. Lembrei disso quando você falou aí da pessoa que optava ser fascista porque se dizia fascista. Mas deixa eu lhe dizer aqui, a gente tem a grande imprensa, que eu prefiro chamá-la de imprensa comercial, e temos as mídias sociais. Mas dentro das mídias sociais, eu queria trabalhar aqui a questão do WhatsApp e perguntar qual a força desse instrumento de comunicação. Para a Juliana Teixeira, que é pós-doutora em comunicação. Que fenômeno é esse do WhatsApp? Porque você tem Facebook, você já falou aí de Instagram,
O YouTube tem alguns fenômenos de YouTube, mas também não é tudo isso. Se você for ver em relação à população brasileira, e aqueles que são grandes YouTubers é uma minoria. Mas o WhatsApp não. O WhatsApp é a quem fala, a quem fale que, por exemplo, em termos de política eleitoral, por exemplo, ele já é mais forte do que uma emissora de televisão. Então, eu queria lhe ouvir especificamente sobre esse então, canal de comunicação. Dentro do jornalismo digital, a minha área de especialidade é justamente os dispositivos móveis, né? Eu estudo especificamente os dispositivos móveis. E eu me lembro, quando eu cheguei aqui em Teresina, em 2016, que eu fui às TVs, o meu foco é no audiovisual em dispositivos móveis, e aí eu fui às TVs daqui, né? As 4 maiores, assim, digamos, a Clube, a Antena 10, a Cidade Verde e a Meio Norte, e fiz entrevistas com os profissionais sobre isso, sobre o que eles consideravam, né, esse audiovisual em dispositivos móveis. E o mais impressionante, isso está nos resultados da minha pesquisa de pós-doc, de pós-doutorado, essa coisa de que você falava em dispositivos móveis, era WhatsApp. Aí falava, você estuda WhatsApp, né? Você estuda WhatsApp. Não propriamente, mas tem uma sessão inteira só sobre isso, porque, assim, de longe, o WhatsApp domina essa comunicação que a gente tem, principalmente a partir dos celulares. E por que ele se difere tanto, como você bem falou aí, das outras redes sociais? Porque ele, na verdade, não é uma rede social, né? Rede social é o Instagram, o Facebook e até mesmo o YouTube, que são redes que ficam abertas, né? O WhatsApp, ele é considerado um aplicativo, ele é conceituado, né, como um aplicativo de mensagens instantâneas. E esse é justamente o diferencial dele. Por mais que a gente tenha lá os espaços de conversa no Facebook e no Instagram, o WhatsApp, ele não precisa que você tenha uma rede que você vá postando coisas. Então, a gente brinca assim, eu brinco muito assim em sala de aula com os meus alunos. O WhatsApp, você não precisa necessariamente dar cara, como você tem o avatarzinho lá no Instagram. Por mais que no WhatsApp você possa colocar sua foto, mas você não precisa. Você pode ali disparar para muitas pessoas aquela informação e sem mostrar quem de fato você é, sabe? Não que não tenham fakes no Instagram, no Facebook, mas é mais fácil de você identificar, sabe? Porque você consegue ver pelos posicionamentos anteriores da pessoa, o que está ali postado antes, sabe? Então, o WhatsApp é mais fácil nesse sentido. E o WhatsApp também tem uma possibilidade dos grupos, né? Que tem gente que fala, eu odeio grupo, mas é uma grande possibilidade para que as pessoas se juntem em torno de ideais assim, eu posso falar aqui no grupo que o racismo é realmente atribuído às pessoas com alto índice de criminalidade. Eu vou falar isso aqui no grupo, porque eu sei que no grupo todo mundo concorda comigo. Então, o que acabou acontecendo? O WhatsApp, ele ganhou força justamente por potencializar essa aglutinação de pessoas que pensam muito parecidos. Eu me lembro, antes daqui, né, antes de 2016, eu estudava na UFBA, né, na Federal da Bahia, que é um dos núcleos de estudo da cibercultura no país, né? E tinha um professor lá, professor Wilson Gomes. Ele deu uma palestra e ele perguntou assim para a plateia: qual vocês acham que foi o movimento que mais se fortaleceu com o WhatsApp, com as redes sociais? E aí o pessoal, o feminismo, que conseguiu colocar as suas ideias, o combate ao racismo, o combate à homofobia. Ele falou, não, foi o fascismo. E isso, assim, há 5, 6 anos atrás ele já falava isso. E a gente, essa semana, viu isso eclodindo de uma maneira muito forte. Essa reação que veio muito tempo depois. Porque eles estavam assim, os movimentos fascistas e tal, estavam se articulando há um tempo já,
sabe? Nesse sentido de pregar homofobia, pregar racismo, pregar ódio de uma maneira geral. Mas só que isso acontecia principalmente por grupos de WhatsApp. Então, o WhatsApp, ele é fundamental nisso, nessa aglutinação de pessoas que se aglutinam principalmente a partir de ideias. E ideias que não estavam mais sendo, há muitos anos atrás, né, sendo aceitas socialmente. E hoje a gente vê as pessoas falando muito abertamente. Por quê? Porque elas se sentiram parte de um grupo, se sentiram aceitas e com isso elas se sentem à vontade para falar isso publicamente de novo, o que não estava acontecendo nos últimos anos. Não sei se ficou claro, porque assim, tem até uma teoria... Mas isso me traz uma outra indagação para ti. Concordando com o que você falou aí, sem discordar, mas eu pergunto o seguinte: o WhatsApp facilitou o fascismo. Digamos, havia pessoas com sentimento fascista, se encontraram pelo WhatsApp e começaram a perder a vergonha de se mostrar fascistas. Por outro lado, há pessoas negras, há pessoas que sofrem socialmente por conta de sua opção sexual, enfim. Há uma série de outros segmentos da vida humana que poderiam usar o WhatsApp. Como, por exemplo, as pessoas simpáticas ao fascismo usaram com sucesso. Aí fica a pergunta, né? Por que uns conseguem usar com sucesso e outros não? Exatamente. É uma pergunta que eu me fiz muito e eu até levei para o grupo de pesquisa e tal, após as eleições do ano passado, que foram do ano retrasado, né? Que foram muito decididas a partir das fake news. E aí eu fiquei pensando, nossa, onde foi que nós, enquanto jornalistas, erramos, sabe? Porque eu acho que a gente deixou de ocupar esses espaços. A verdade é essa. E por isso que eu estava falando lá no início que a live do Instagram, não, a gente não vai usar essa ferramenta porque é mico. Mas tem gente que está usando. E a gente está deixando de ocupar esses espaços. Esse é o problema. Eles ocuparam, sabe? Eles fizeram. E aí, nesse aspecto, foi um movimento muito bem sucedido mesmo. Sabe? Eles souberam explorar de uma maneira muito mais inteligente as ferramentas tecnológicas que já estavam aí e a gente estava deixando passar, porque não, a sociedade não acredita mais nessas coisas, a sociedade não vai aceitar mais esse tipo de posicionamento, mas tem muita gente que ainda pensa assim. E aí tem até uma teoria nova, relativamente nova, da comunicação, que é a espiral do silêncio, né? A espiral do silêncio fala justamente da ideia de que se você está num grupo em que a tendência é todo mundo pensar A, você pode até pensar B, que você não vai falar nada, você vai ficar quieto. E aí essa espiral de todo mundo pensando A vai acabar te fazendo ficar em silêncio. Mas se você vê que cada vez mais pessoas pensam igual a você, pensam B, você vai falar, você vai sair dessa sua espiral do silêncio. E eu acho que é isso que aconteceu, sabe? E a gente, enquanto ciência, enquanto jornalismo, a gente pecou muito nesse sentido. Por exemplo, a ciência se fechou muito em si mesma, sabe? A universidade se fechou muito nos próprios muros. Muitas vezes deixou de dialogar com a sociedade. A gente sendo... E assim, eu não coloco também toda a culpa nos cientistas, porque está sendo produzida muita ciência, mas também a gente está sendo muito pressionado por produtividade. Então, o que acabou acontecendo? Não, tem que publicar artigo em revista científica, participar de congresso científico, pontuar no currículo dos cientistas e tal, porque senão a gente perde o nosso mestrado, o nosso doutorado. E com isso a gente esqueceu de levar essas informações até a sociedade em geral, sabe? Então,
eu acho que a gente entrou também muito nessa lógica e esqueceu de olhar E parece que para agora esses outros universos, sabe? Nós estamos tendo um probleminha, Juliana. Oi? A gente teve aqui 2 probleminhas rápidos aqui de interrupção, mas parece que agora retomando. Pode ficar tranquilo aí. Então, a gente se fechou muito nas nossas produções, tanto científicas quanto jornalísticas, e esquecemos de ouvir a comunidade como um todo, assim, a sociedade como um todo, e também de explorar outras ferramentas, como eu estava falando, as TVs. As TVs pecaram muito nisso, assim, de explorar, por exemplo, streaming, sabe? Que estava aí a possibilidade há muito tempo, e agora que, no caso, a Globo, que está explorando mais o Globoplay, mas tem uma pesquisa na UFP da mestre, ela já defendeu o mestrado dela, fez uma dissertação só sobre o Globoplay e como ele era subutilizado pela própria Globo. E hoje a gente vê na televisão toda hora eles chamando para o Globoplay, conteúdo novo no Globoplay, porque eles viram que é uma frente mercado, que se... né? Foi só a Netflix entrar. Né? Exatamente. A Globo, que tanto prega a livre concorrência, né? Precisou que a Netflix chegasse aqui para ela poder impulsionar o Globoplay. Vamos voltar. Exatamente. Você ainda quer concluir nesse tema? Não. Era basicamente isso, de que a gente, como eu estou falando lá desde o início, a gente... e aí essa coisa dos fascistas, só para encerrar esse ponto, né? A gente deixou de aproveitar várias possibilidades que estavam aí. E eles vieram e aproveitaram. A gente deixou de ocupar espaços. E aí, se você não ocupa aquele espaço, vem alguém com ideias diferentes e ocupa, sabe? Mas, enfim, eu não perco a esperança, não. Eu acho que a gente pode reverter esse quadro, assim, principalmente para recobrar essa credibilidade da ciência e do jornalismo nos dias de hoje. Assim que terminou 2018, como eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, eu fui convidado para uma entrevista, para uma reunião do partido, onde era preciso falar da eleição recente, que o Fernando Haddad tinha perdido para o Bolsonaro. E eu disse, olha, o Bolsonaro usou robô, o Bolsonaro usou fake news, mas o Bolsonaro usou uma ferramenta nova e usou bem, tirando as fake news, tirando os robôs. Ele disse para as televisões assim, ó, tchau, porque eu vou me comunicar direto com o povo através do WhatsApp. Fez isso. E o PT ainda acreditou no velho marketing. Marketing político antigo, tradicional. E só do meio da campanha para frente percebeu que o marketing não ia resolver e aí entrou sem funcionalidade na questão das redes sociais, na questão do WhatsApp. Então, quando você fala dessa nova teoria no campo da comunicação, como é que você chamou? É espiral do silêncio. Espiral do silêncio. Ela não é tão novinha, não, mas assim, em comparação às outras, ela é mais recente. Eu penso que, por exemplo, ela explica bem o que aconteceu com a eleição. Entendeu? Ela explica bem. Eu acho que o Bolsonaro percebeu com a utilização dessas ferramentas de comunicação, mas principalmente com o WhatsApp, ele poderia mobilizar um pessoal que tinha o mesmo sentimento dele. E que esse pessoal reverberaria o seu discurso, como de fato isso foi acontecendo. Se você analisar direitinho, vai perceber como foi subindo e que agora o fenômeno volta a se repetir. Eles já não estão
tão intensos como estiveram há um determinado tempo atrás, na defesa do Bolsonaro. Já agora, um fenômeno que eu diria que está acontecendo durante esse processo de pandemia que a gente vive. Mas deixa eu voltar aqui ao tema exatamente da pandemia, discurso jornalístico, enfim. Vou te formular aqui a pergunta, mas antes eu tenho que fazer aqui algumas afirmações. Particularmente a Rede Globo, mas não só, outros veículos de comunicação também, uma enorme maioria de prefeitos e governadores com o poder que cada um tem de se comunicar, esse povo todo pregou o isolamento social agora nesse processo de pandemia. O Brasil inteiro discutiu esse tema, muito, nos últimos meses, porque o familiar foi proibido de fazer suas visitas. O comerciante foi proibido de abrir o seu comércio. A escola foi proibida de receber os alunos. Os alunos estão em casa, todo mundo, teoricamente, em casa. Mas os índices de isolamento social indicam que a maioria das pessoas não respeitou esse pedido de isolamento social. Falha na comunicação, eu pergunto, daqueles que pregaram o isolamento? Vitória na comunicação, uma vitória particular do Bolsonaro, por exemplo, que sempre apostou contra isso? Ou a necessidade particular das pessoas falou mais alto? Como é que o indivíduo reage a um volume de informação tão grande e que ele provavelmente vai morrer se ele não se isolar? E mesmo assim você vê imagens de pessoas nas ruas pegando sol, andando em calçadão, jogando futebol, jogando baralho. E a comunicação, onde é que fica? É aquilo, né? Como eu estava falando com relação à eleição, o primeiro sentimento que vem é, nossa, onde foi que a gente errou, né? Eu acho que, em primeiro lugar, tem uma questão da particularidade das pessoas mesmo, enquanto sociedade. Eu acho que nessa pandemia, eu estava até conversando com umas amigas esses dias, assim, nada profissionalmente, mas a gente falando que a pandemia parece que exaltou o que há de mais genuíno nas pessoas. Seja coisa positiva, vamos pensar no coletivo, vamos fazer o isolamento e tal, ou pelo lado negativo, de eu já ouvi assim, eu tenho a impressão de que eu já peguei, eu não vou me importar não, embora a pessoa saiba que o principal risco é de transmitir para as outras pessoas. Então, eu acho que tem essa questão particular mesmo, individual, que a gente errou enquanto sociedade, enquanto coletivo, de não colocar, da gente entrar talvez numa lógica tão individualista dos tempos atuais, que as pessoas são incapazes de ficar em casa para preservar o outro. Tem também uma questão de que muitas pessoas não entendem as desigualdades sociais. Eu estava comentando no grupo de pesquisa isso, que a desigualdade hoje em dia ela se revela. É bem frase de Facebook isso, eu tenho visto demais. A desigualdade ela está se revelando, que as classes mais altas têm que lidar com o tédio, e as classes mais baixas estão tendo que lidar com a fome. E isso mostra também um pouco, né, de que, poxa, as classes mais altas elas não estão tendo a consciência de que é preciso ficar em casa, por mais que isso para você seja um tédio, para que a gente saia disso logo e menos pessoas se contaminem nas periferias, nos bairros mais pobres, e possam também retornar as atividades, porque assim, eu entendo que os comerciantes estão sendo muito impactados, mas as pessoas que trabalham para esses comerciantes, eu acho que estão sendo ainda mais impactadas, até mesmo com a possibilidade de ficarem desempregadas. Então, eu acho que é muito isso, assim, a gente falhou enquanto coletivo. E, falando do ponto de vista da comunicação, acho que a gente falhou muito em para quem a gente está comunicando.
sabe? Porque entre o meu círculo, assim, de amigos e tal, de pessoas mais próximas, alunos, os outros professores, familiares e tal, as pessoas estão com essa consciência. Mas em círculos que as pessoas pensam diferente, elas já não deixam entrar isso. E essa é uma questão, inclusive, muito característica das fake news. As pessoas acreditam nas fake news que elas querem acreditar. E aí, nesse ponto, o Bolsonaro também foi muito feliz na estratégia dele, de, não, é uma gripezinha, sabe? Não vai dar em nada, quem já pegou não pega de novo, sabe? E a pessoa, como ela já não está querendo fazer aquele isolamento social, por isso que eu comecei falando do particular, como a pessoa já tem aquela tendência a não querer acreditar, ela embarca naquilo, mas disse, tá dito ali, então eu posso fazer. A pessoa, ela opta por acreditar naquilo. Tem as pessoas que não têm esse discernimento, e por isso que eu falei da desigualdade e tal. Mas entre o núcleo mais informado pela comunicação... Oi? Mas é interessante essa discussão, por exemplo, para a gente medir a força da Rede Globo. Porque nessa pandemia ficou evidente um profundo distanciamento de pensamento, de postura entre o veículo Rede Globo de Comunicação e o presidente da República. Então, um dizia uma coisa, o outro dizia outra. E a Globo pregou o isolamento social, prega o isolamento social nos telejornais da manhã, do meio-dia, o Jornal Nacional é especial para isso, fecha com o Jornal da Globo, tem os outros instrumentos desse conglomerado, Globo News, tudo em função do isolamento social. Tem a parte da internet com o G1, tem o Globo escrito, a velha imprensa mesmo, e ela fala para todos os segmentos sociais. E ela fala o dia inteiro. Se você for ver a presença, por exemplo, do Bolsonaro, é rápido as aparições dele. Já a Globo não. A Globo passa o dia inteiro, quando não está no entretenimento, quando ela está no jornalismo, é o tempo inteiro falando disso. E aí você vai ver os índices de isolamento social em diversas cidades e estados brasileiros, menos de 50%. Pouco tempo ultrapassou os 50%. Quer dizer, a tão famosa Rede Globo nem se comunica tanto assim, né? Sim, e aquilo. Por isso que as fake news são tão preocupantes e se tornam cada vez mais preocupantes, porque elas foram na base da comunicação social. A gente perdeu... eu não digo poder, porque eu nunca acreditei que as pessoas recebem passivamente as informações. Eu não acredito nisso. Eu acho que todo mundo faz sua reflexão sempre do que ela recebe. Mas eu acho que, pelo menos, tinha uma credibilidade. E as fake news... Assim, o jornalismo... Eu estou sempre falando de uma maneira muito esperançosa e tal, que, podemos mudar isso. Mas eu acho que a estratégia que foi sendo criada nos últimos anos de ataque ao jornalismo e à ciência, a gente está vendo o auge aí, de que a gente não consegue convencer a nossa própria população que é importante, que é fundamental, que é vital para a nossa vida, para a vida dos outros, ficar em casa. A gente não consegue comunicar isso. Por mais que as pessoas assistam ali e tal, dali a um tempo, ela não absorve. Ela não absorve aquele impacto como absorvia antigamente. Por exemplo, antigamente, aí saindo até do jornalismo, falando da comunicação de uma maneira geral, uma telenovela era capaz de parar um país, o pessoal parava para assistir a novela, só se falava da novela, o entretenimento tinha essa força, a Globo tinha essa força a partir do entretenimento. E hoje a gente já não vê tanta adesão assim. E isso, quando a gente fala de jornalismo, é muito preocupante, porque aí é aquilo que eu estava falando no início, pode realmente matar, porque a pessoa não acredita, acha que é só um ponto de vista, porque
se pregou ao longo dos últimos anos que o jornalismo é só um ponto de vista, é só um posicionamento político, que a Globo está defendendo o candidato A ou B ou C, e eu não vou acreditar naquilo. E eu acho que o pico está sendo agora, por mais que a Globo pregue, tanto que tem que uns 15, 20 dias, o Jornal Nacional, em vez da logo, né, do coronavírus e tal, da animação do coronavírus, começou a botar o rosto de cada pessoa que foi vitimada pelo coronavírus, para tentar mudar. A gente está tendo que adotar outras estratégias para que as pessoas acreditem que são pessoas. Isso é, assim, para mim, é surreal, mas não é surreal, porque a gente muitas vezes se fechou numa bolha. A gente ficou falando no jornalismo, na comunicação, na ciência, dos mesmos para os mesmos. E aí eu convencer o meu colega de que, olha, vamos fazer o isolamento, não sei o quê, não é difícil, porque ele está dentro da mesma bolha que eu. Mas uma pessoa que está fora dessa bolha, ela simplesmente não vai considerar aquilo que está sendo dito. E eu acho que isso está muito evidente nesse fenômeno que o senhor colocou, de que o jornalismo não consegue, embora massivamente esteja fazendo isso, não consegue mais convencer as pessoas. E eu acho que essa é outra questão das mídias digitais. Exato. Que as mídias digitais estão colaborando nisso. As pessoas. A mídia massiva não adianta, pode bater. Às vezes, uma informação que a pessoa recebe pelo WhatsApp tem mais efeito do que 1 hora de Jornal Nacional. Bom, para terminar, não por falta de assunto, mas porque o tempo é exíguo e as regras determinam que a gente não pode ser muito longo, né? Uhum. Para terminar, vamos deixar um pouquinho a pandemia de fora, partir apenas para o exercício mesmo do ser jornalista. A gente já falou da figura do Bolsonaro aqui algumas vezes e logo na primeira pergunta você falou de agressões a jornalistas. Essa semana eu fiz uma fala aqui nas páginas do Pensar Piauí exatamente sobre isso. Eu participei do Fórum Nacional pela Democratização das Comunicações. Então, eu sou um militante dessa área. Precisa democratizar, precisa regulamentar a Constituição de 1988, né? Precisa quebrar monopólios, enfim. E quando o Brasil viveu sobre os governos Lula e Dilma, esse tema veio mais à tona. Não conseguimos sucesso nenhum, porque Lula chamou conferência de assistência social, de educação, de moradia, disse daquilo, e chamou a de comunicação. A primeira e única até então, mas no último mês dos seus 8 anos de governo. No último mês. E quando a sua sucessora assumiu, ela foi na Ana Maria Braga fazer um omelete e disse que o melhor controle para a televisão era o remoto. Mas, mesmo a gente não tendo avançado nesse tema, mas se discutiu muito. E, naquela ocasião, quando o Conselho Nacional de Jornalismo ou esse aspecto dos fóruns de comunicação populares pediam da democratização, sempre tinha jornalistas, volto a repetir, da famosa mídia comercial, a dizer o PT está querendo censurar, isso é censura, isso é contra os jornalistas e tal. Pois bem, agora você tem um presidente da República que agride verbalmente os jornalistas. Só falta fazer a agressão física. Constantemente. Eu estou desconhecendo editoriais dos jornalões, editoriais de televisão, porque também existe, que é por lá eles fazem, e estou desconhecendo os grandes nomes da mídia comercial a falar
do presidente Jair Bolsonaro e de quanto o jornalista está sendo agredido. Então, a minha pergunta final era essa. E a agressão do presidente da República aos jornalistas? Que significado tem isso? Então, eu acho que mostra que a questão das fake news e da deslegitimação do jornalismo não é um fenômeno isolado, é uma estratégia. É uma estratégia política e que vem aí há muito tempo. E a gente mais preocupado com outras coisas. A ponto de essa PL aí que estão tentando votar a toque de caixa com relação às fake news, problematiza a questão da liberdade de expressão, mas de uma maneira que se torna nociva para os jornalistas. Sim. Estão conseguindo virar contra os jornalistas a ideia de liberdade de expressão. E isso, sim, é absurdo. Você falou de agressão aos jornalistas constantemente. Eu não diria que é constantemente, é diariamente. Sim. Sabe? Assim, não é de vez em quando. Todo dia tem alguma coisa. Assim, agressão, a gente já viu aí cala a boca, agressões físicas, não do presidente, mas de outras pessoas, e que filmam e que não fazem nada, e isso é que é o mais impressionante, que filmam. Então, qual é o objetivo da pessoa que está filmando? É repercutir aquilo. E olha o que deve ser feito, sabe? Porque se a pessoa é contrária àquela agressão, ela vai ajudar, ela não vai ficar filmando. Então, isso tudo mostra como as fake news e essa estratégia de agressão dos jornalistas fazem parte de um mesmo contexto. E é aquilo, a questão da liberdade de expressão versus censura, que se colocou, tem o quê? 1 ano e pouco, eu dei uma entrevista até para clube aqui, né? E falei que a liberdade de expressão, de qualquer forma, tinha limites, né? Que você não pode, que era um blogueiro que estava utilizando o blog dele para atacar pessoas com discurso de ódio. Sim. E aí eu dei a entrevista falando sobre isso, e aí ele associou a minha fala à censura. Gente, não é uma coisa versus a outra, são coisas diferentes e que a gente tem que regulamentar sim a liberdade de expressão, tem que regulamentar sim os meios de comunicação, e isso não significa censura. Não, é simplificar demais. E aí, ao mesmo tempo, a gente volta para aquilo que a gente estava falando. Ou eu sou antifascista ou eu sou fascista. Ou eu sou liberdade de expressão ou eu sou censura. Não! É um fenômeno muito mais complexo. Então, essa simplificação, eu acho que faz parte dessa estratégia sistemática, que inclui as fake news, as agressões aos jornalistas, e com isso você tira completamente o respeito que essa instituição tem. Eu digo instituição, o jornalismo. Sabe? Porque está se atacando a credibilidade das notícias, está se atacando o físico e o mental dos jornalistas, que passam a ter medo de fazer as coberturas, passam a ser desrespeitados. Teve aquela jornalista que teve a moral dela agredida pelo próprio presidente da República, sabe? Sim. Enquanto mulher. Então, é aquilo, é um ataque sistemático e muito bem pensado, sabe? Para que diariamente o jornalismo seja descredibilizado. E eu acho que é aquilo, é uma situação muito preocupante, que a gente fica, né, com uma desesperança, mas eu acho que a gente tem que se manter na esperança e principalmente tentando fazer diferente. Porque, como eu comecei lá falando, ao mesmo tempo que a gente está tendo muitos desafios, a gente está tendo novas oportunidades. E eu acho que esse é o momento dos jornalistas retomarem o seu lugar e não ficarem apenas reagindo e como se nada estivesse acontecendo, sabe? Vamos lutar pela regulamentação, vamos lutar pelo respeito do presidente da República a essa instituição, sabe? Vamos reafirmar esse lugar de jornalismo que o jornalismo tem na democracia.
Porque, assim, a gente que estuda jornalismo academicamente, né, no primeiro semestre é o que a gente aprende. O jornalismo, ele está diretamente atrelado à democracia. Sem democracia não existe jornalismo, sem jornalismo não existe democracia. E a gente vai apenas deixar a coisa ir fluindo enquanto jornalistas, sabe? Sem fazer valer esse papel da instituição do jornalismo, sabe? Então, não sei se eu respondi ao questionamento final, mas eu acho que é isso. As agressões dos jornalistas aos jornalistas são mais uma estratégia dentro desse sistema de ataque ao jornalismo. Se estivéssemos não isolados, se estivéssemos presentes aqui os dois, eu estenderia minha mão para você para agradecer pela entrevista. Mas fica aqui verbalizado esse agradecimento. Muito obrigado. Você contribuiu muito aqui com o Pensar Piauí, que procura, através dessas entrevistas várias que a gente faz aqui quase que diariamente, através dessa ferramenta que eu encontrei agora na pandemia, o Zoom, que antes você tinha que ligar para a pessoa, tinha que marcar, combinar horário e tudo, e a pessoa tinha que se deslocar. Então, a pandemia também trouxe isso. Eu fiquei com vontade de falar lá no começo, eu vou falar agora. Essa é uma outra ferramenta fantástica, né, de trocar ideias com as pessoas, eu acho que de uma forma mais fácil, porque evita o deslocamento. Você está aí, acredito, na sua casa, pode entrar num outro afazer rapidamente assim que terminar aqui, não tenho que fazer o deslocamento. E eu, daqui a pouco, tenho outra entrevista para fazer. Então, vou agradecer profundamente a sua participação aqui e Deus nos permita aí ter outras oportunidades para continuar discutindo comunicação, jornalismo, Brasil, Piauí. A pós-doutora Juliana Teixeira, meu muito obrigado, então. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo desafio de falar sobre esse assunto delicado hoje em dia, né? Mas completamente necessário e urgente, assim, acho que é urgente a gente começar a falar dessas coisas e de uma maneira mais acessível, como você falou, mais simples, para atingir mais pessoas. Eu acho que é isso que está faltando, a gente atingir outras pessoas. E como você falou, isso é uma grande oportunidade que a gente está tendo e que a gente não pode deixar passar. Agradeço muito, muito, e digo que se a gente tivesse pessoalmente, eu daria um abraço, porque, né, é bom a gente reconhecer pessoas com a mesma sintonia e tal. Sim. Agradeço muito mesmo pelo convite, pela oportunidade, me coloco à disposição para outras videoconferências ou pessoalmente também, que também é bem bom. Quando a pandemia passar, a gente se abraça. Grande abraço. Né? Grande abraço. Outro.